Imagine abandonar um casamento de 15 anos por uma mulher 20 anos mais jovem, convencido de ter ganho a jogada final da vida. Encontra-se a celebrar no restaurante mais exclusivo da cidade, um templo de riqueza sussurrada chamado o Feitoria, sentindo-se invencível. E é então que a vê. A sua ex-esposa, a mulher tranquila que descartou, não está destruída. Está radiante, completamente transformada e imersa numa conversa íntima com um homem que poderia comprar a sua existência inteira com o troco do bolso. Este não é um simples encontro casual. É um murro no ego, uma história de arrependimento e o instante aterrador em que um homem, Marco Delgado, se apercebe de que não só perdeu a sua esposa, perdeu-se a si mesmo. O Feitoria era uma catedral de confiança amortecida. Não gritava a sua opulência, sussurrava no veludo pesado das cortinas, no espaçamento reverente entre as mesas e na forma como a luz das velas brincava com o brilho profundo do bar de Mogno. Era o tipo de lugar para onde Marco levava as mulheres que queria impressionar. Esta noite, essa mulher era Inês Novaes. Ela era deslumbrante. O seu cabelo loiro captava a luz como ouro fiado e o seu riso era uma melodia cuidadosamente calibrada para seduzir. Ela apertou a mão de Marco sobre o linho branco engomado. É perfeito, Marco. Absolutamente perfeito. Marco sentiu a familiar onda de orgulho. Este era o seu mundo agora, elegante, moderno e cheio de apreço. Inês era a encarnação viva da sua nova vida, uma vida sem o fardo confortável e previsível dos seus 15 anos de casamento com Helena. Ele tinha trocado os chinelos gastos por saltos agulha, as noites tranquilas por soirées cintilantes e a aceitação amável por uma ambição voraz. Ele tinha escolhido a emoção, e Inês era a emoção personificada. Só o melhor para ti, murmurou ele, levantando o seu copo de vinho num brinde. O sommelier tinha recomendado um Dão de 2012, e as suas notas ricas e complexas eram o complemento perfeito para a sua sensação de vitória absoluta. Ele tinha navegado com sucesso o divórcio sujo e doloroso e tinha saído vitorioso. O seu negócio prosperava. A sua nova parceira era uma década mais jovem do que a sua ex, e ele sentia uma vitalidade que não tinha tido em anos. O choque da realidade. Foi enquanto bebia um gole autossatisfeito de vinho que o seu olhar se desviou pela sala. E então, o seu mundo cambaleou sobre o seu eixo. Sentada numa mesa de canto isolada, banhada por uma suave poça de luz que parecia conceder-lhe um brilho quase etéreo, estava Helena. A sua Helena. Não, corrigiu-se ele de imediato, uma pontada aguda e amarga. Já não era a sua Helena, mas era ela. Ele reconheceria a curva suave do seu pescoço em qualquer lugar, a forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia atentamente. Ela usava um vestido simples e elegante de cor azul safira escuro que ele nunca tinha visto. Assentava-lhe de uma forma tão modesta quanto cativantemente bonita. O seu cabelo castanho, que costumava prender num coque prático, muitas vezes desalinhado, estava penteado em suaves ondas que emolduravam um rosto que ele mal reconhecia. O esgotamento que se instalara nas suas feições durante o último ano deles juntos tinha desaparecido. As leves linhas de preocupação à volta dos seus olhos tinham se desvanecido. Parecia serena, em paz, e não estava sozinha. O homem sentado em frente a ela dominava o espaço sem esforço. Não era jovem nem ostensivo, era algo muito mais formidável. Tinha o cabelo prateado nas têmporas, um rosto que falava de inteligência astuta e autoridade tranquila.
e ele usava um fato feito à medida com o ar casual de um homem para quem tal luxo era apenas parte da paisagem. Ele inclinou-se para ir à frente, a sua atenção inteiramente em Helena. Um pequeno sorriso genuíno pairava nos seus lábios enquanto ela falava. Havia uma intimidade na forma como partilhavam o espaço, um silêncio confortável que dizia muito mais do que qualquer riso ruidoso. O coração de Marco começou a bater com um ritmo pesado e doloroso contra as costelas. O Dão, de repente, sabia a cinza. Marco, o que se passa? A voz de Inês, geralmente um som bem-vindo, foi uma intrusão aguda. Pareces ter visto um fantasma. Ele não conseguia tirar os olhos. É a Helena, disse ele, a sua própria voz a soar distante e oca. Inês seguiu o olhar dele, as suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas a franzirem-se. A sua curiosidade inicial rapidamente se transformou numa familiar irritação possessiva. Oh, ela! Ela observou a cena, o vestido, o restaurante, o homem. Um vislumbre de algo agudo e inseguro atravessou o seu rosto antes de ela o mascarar. Bem, ela arranjou-se bem. Quem é o tipo mais velho? Eu não sei, respirou Marco. O homem riu de algo que Helena disse, um murmúrio baixo e agradável. Ele esticou-se por cima da mesa e, breve e suavemente, cobriu a mão dela com a sua. Não foi um agarrar ou uma exibição. Foi um gesto de profunda ternura. O sorriso de Helena, em resposta, foi luminoso. Era um sorriso que Marco não via há anos, uma expressão genuína e sem reservas de felicidade que o atingiu com a força de um impacto físico. Ele sentiu uma onda quente e feia de algo que se recusava a nomear como ciúme, a cobri-lo. Era possessividade. Era choque. Era uma raiva primitiva e territorial que não fazia sentido. Ele tinha sido quem se fora. Ele tinha sido quem lhe dissera que se tinham distanciado, que ele precisava de algo mais. Ele tinha se sentado na sala deles, rodeado pela vida que tinham construído, e a tinha desmantelado metodicamente com palavras clínicas e cortantes, enquanto ela chorava. E agora, aqui estava ela, não só a sobreviver, mas a prosperar. Num lugar como feitoria, com um nome que parecia poder comprar e vender toda a empresa de Marco como um passatempo de fim de semana, o empregado chegou com os seus aperitivos, uma delicada torre de tartar de atum para ele, vieiras seladas para Inês. A visão da comida revolveu-lhe o estômago. Não posso acreditar que ela esteja aqui, disse Inês, picando uma vieira com demasiada força. A voz dela tinha um tom áspero. Este é o nosso lugar. É um restaurante, não a nossa sala. Retorquiu Marco, as palavras mais cortantes do que pretendia. Ela levantou a cabeça, os olhos arregalados pela mágoa. O que é que se passa contigo? É só a tua ex-esposa. Tu foste quem quis o divórcio, lembras-te? Tu devias estar feliz por ela. Mas o seu tom implicava que devia ser tudo menos isso. Ela queria que ele olhasse para Helena e se sentisse validado na sua escolha, que visse uma mulher diminuída pela ausência dele. A mulher do outro lado da sala era o oposto de diminuída. Estava radiante. Marco não conseguiu responder. Estava preso num vórtice de memória e arrependimento. Recordou Helena na sua roupa de jardinagem, manchada de terra, o seu rosto iluminado com simples alegria por uma nova roseira. Ele recordou-a a chorar por um jantar queimado que ela tentara tanto tornar perfeito para o seu aniversário. Ele recordou a forma como ela o tinha olhado, com uma confiança tão absoluta que com o tempo se tinha sentido como um fardo. Ele atirou tudo isso para o lixo por isto, pela emoção do novo, pelo impulso do ego de uma mulher mais jovem. E por um momento, sentado no opulento restaurante,
que se supunha ser um monumento ao seu sucesso, ele sentiu um aterrador sentimento de afundamento, a sensação de que tinha cometido o maior erro da sua vida. A identidade revelada. O homem com Helena fez um gesto para pedir a conta. Enquanto ele tirava a sua carteira, Marco captou o brilho de um relógio. Um Patek Philippe. Era subtil, mas inconfundível. Uma declaração silenciosa de imensa riqueza. O homem era Julião Cruz. O Julião Cruz, o multimilionário da tecnologia. O filantropo. Marco lera sobre ele na Forbes. O seu patrimônio líquido era um número espantoso e incompreensível. Marco sentiu-se fisicamente doente. Como é que Helena, a sua Helena quieta e modesta, acabou sentada em frente a Julião Cruz? A pergunta ressoou no repentino e cavernoso vazio que se abrira dentro dele. Ele observou Cruz a ajudar Helena com o seu casaco, a mão dele pousada ligeiramente na parte inferior das costas dela. Eles moveram-se em direção à saída, o seu caminho a levá-los não muito longe da mesa de Marco e Inês. Por um segundo de parar o coração, ele pensou que Helena o veria. Ele ansiava por isso e temia-o em partes iguais. Ele queria que ela o visse, que visse o que ele tinha perdido. Mas ele e Inês, de repente, sentiram-se baratos e teatrais. Ele queria esconder-se. Os olhos dela varreram a sala, um olhar educado e desinteressado. Eles passaram mesmo por cima dele. Não houve nenhum vislumbre de reconhecimento, nenhuma pista de uma memória dolorosa. Era como se ele fosse apenas parte do mobiliário, um estranho, e depois foram-se. O silêncio que deixaram foi ensurdecedor. Bem, disse Inês a tentar parecer despreocupada. Isso foi estranho. Mas Marco não estava a ouvir. Estava a olhar para a porta vazia. O fantasma do sorriso feliz de Helena ardia na sua visão. A vitória que ele sentira há apenas 20 minutos evaporara-se, substituída por um frio e crescente pavor. Ele não só tinha perdido uma esposa, ele tinha perdido um mundo. E estava apenas a começar a compreender o que ocupara o seu lugar. O despertar de Helena, rescaldo. A casa na Rua das Flores tinha sido o seu universo. Não era uma mansão, mas era deles, comprada com uma entrada que os pais de Helena lhes tinham dado, e uma hipoteca que se sentira como uma montanha. Durante 15 anos, as suas paredes absorveram os ecos da vida deles. Os primeiros dias de luta e risos, a dor silenciosa de um aborto espontâneo no 5º ano, a celebração quando a firma de marketing de Marco finalmente teve lucro. Helena tinha sido a arquiteta da sua alma. Ela escolhera o amarelo quente e amanteigado para as paredes da cozinha. Ela plantara a glicínia trepadeira que agora caía em cascata sobre a varanda numa fragrante cascata roxa todas as primaveras. A presença dela estava na cópia gasta de Orgulho e Preconceito na mesa de cabeceira. O aroma à lavanda do sabonete que ela fazia à mão. As chávenas de cerâmica ligeiramente tortas que ela fizera numa aula de olaria. Para Helena, o casamento não estava a falhar. Tinha-se estabelecido, passara da paixão frenética da juventude para o rio profundo e tranquilo do companheirismo. Ela pensava que isso era algo bonito, um sinal de força. Ela viu as crescentes noites tardias de Marco no escritório e o seu crescente distanciamento como o preço da sua ambição. Uma fase que eles navegariam juntos como tinham navegado tudo o resto. A traição, quando chegou, não foi uma única explosão dramática. Foi a morte por 1000 cortes. Começou com um novo aroma nas suas camisas, um perfume floral forte que não era o dela. Estava na forma como ele protegia o seu telemóvel
inclinando-o para longe dela no sofá. Estava na nova inscrição no ginásio, nas roupas caras, nos repentinos comentários críticos sobre a aparência dela. Já pensaste em fazer algo com o teu cabelo? Ele perguntara-lhe uma noite, os olhos a examiná-la com uma frieza distante e analítica que a fazia sentir-se como um móvel antiquado. Helena, abençoado seja o seu coração confiante, tentou. Marcou uma consulta no cabeleireiro. Comprou um vestido novo. Sugeriu noites de date, esperando reacender uma faísca que ela nem sequer tinha percebido que se estava a extinguir. Cada tentativa foi recebida com um desinteresse educado ou um suspiro de impaciência cansada. Ela era um problema a ser gerido, um projeto no qual ele já não tinha interesse. O nome Inês apareceu pela primeira vez num extrato de cartão de crédito, um débito de uma loja de lingerie ridiculamente cara. Quando Helena o confrontou, com as mãos a tremer, ele desdobrou o golpe de mestre do manipulador. Foi um presente para ti, Helena, ele dissera, a sua voz suave e tranquilizadora. Uma surpresa? Tu estragaste-a agora. Ele a fez sentir-se tola, suspeita e paranoica. Ela, de facto, pediu desculpa. O confronto final ocorreu numa terça-feira. Estava a chover, uma garoa miserável e cinzenta que combinava com a cor do seu mundo. Ele chegou à casa cedo, o que era raro, e o seu rosto estava pétreo. Ele não se sentou no seu cadeirão habitual. Ficou de pé junto à lareira, um estranho na sala partilhada deles. Helena, precisamos de falar, ele começou. E ela soube. Naquele instante, ela soube que tinha terminado. As palavras que ele usou foram cruéis na sua frieza clínica. Eu não sou feliz. Sinto-me sufocado. Tornamo-nos pessoas diferentes. Eu preciso de algo mais. Ele nunca disse, eu estou a ter um caso. Ele enquadrou-o como um falhanço mútuo, um distanciamento triste e inevitável. Mas ele colocou o peso da estagnação diretamente nos ombros dela. Ela era o confortável, o previsível, a âncora que o prendia da vida emocionante que ele merecia. Há mais alguém? Ela finalmente sussurrou, as palavras a rasgarem-lhe a garganta. Marco teve a audácia de parecer ofendido. Isto não é sobre mais ninguém, Helena. É sobre mim, sobre a minha vida. Foi a anulação definitiva. A dor dela, os 15 anos deles, a história partilhada deles. Nada importava. Tudo era sobre ele. O caminho de volta. As semanas que se seguiram foram um borrão de advogados e logística. Marco foi implacavelmente eficiente. Ele queria que a casa fosse vendida. Queria que os bens fossem divididos. Queria que fosse feito rapidamente. Ele tinha uma nova vida à espera, e os restos da anterior eram um inconveniente. Helena sentiu como se estivesse a ser desmantelada, peça por peça, pelo homem que tinha prometido ser o seu parceiro em todas as coisas. No dia em que se mudou, ela encontrou um único cabelo loiro na lapela de um fato que ele deixara no armário. A verdade, dura e inegável, atingiu-a com a força de um assalto físico. Ele tinha mentido até ao fim. Toda a narrativa que ele tinha construído, da infelicidade dele, do distanciamento mútuo deles, era uma ficção projetada para o absolver de culpa. Ele não só a deixou, ele a enganou, mentiu e traiu da forma mais fundamental possível. Depois de o divórcio ser finalizado e a casa ser vendida, Helena encontrou-se à deriva. Mudou-se para um apartamento pequeno e estéril, que cheirava a tinta fresca e solidão. A sua identidade tinha se entrelaçado tanto com a de Marco, com o seu lar,
com a vida que pensava que estavam a construir, que ela já não sabia quem era sem ele. Ela era apenas a ex-esposa de Marco, algo descartado. Alguns dias, a dor era um peso físico que a mantinha na cama. Outros dias era uma raiva ardente e em lume brando que não tinha saída. Ela caminhava pela cidade e via casais de mãos dadas, e um abismo de perda se abria debaixo dela. Viu o rosto sorridente de Marco nas redes sociais, fotos dele e Inês em férias na Madeira, em galas, a viver a vida vibrante que ele alegara precisar. Cada foto era um punhal fresco de dor, uma confirmação da sua própria insuficiência. Ela sentia-se invisível, sem valor e profunda, aterrorizantemente sozinha. Este foi o seu fundo do poço, sentada no chão do seu apartamento vazio, a comer gelado da caixa e a percorrer as fotos da nova vida do seu ex-marido, o silêncio da sua a gritar nos seus ouvidos. Ela tinha dado a um homem 15 anos do seu amor, a sua lealdade e o seu trabalho. E ele agradeceu-lhe, trocando-a por um modelo mais novo. O desequilíbrio de poder era absoluto. Ele tinha toda a felicidade, todo o sucesso, todo o futuro. Ela não tinha nada além de memórias que tinham sido envenenadas retroativamente. Foi nessa escuridão tranquila, rodeada pelos destroços do seu passado, que se acendeu uma pequena faísca desafiadora. Foi o mais leve vislumbre de raiva, não em relação a Marco, mas em relação a si mesma. Raiva por ter deixado o seu valor ser definido por ele. Raiva por ter acreditado que ela não era nada sem ele. Ela fechou o laptop, afastou o gelado. Levantou-se, as suas pernas instáveis, e caminhou até a janela, a olhar para as luzes da cidade. Ela não sabia o que ia fazer, ela não tinha um plano, mas pela primeira vez em meses fez a si mesma uma promessa. Ela não deixaria que ele fosse o fim da sua história. Ela sobreviveria a isto e aprenderia a ser Helena de novo. Não a esposa de Marco, não a ex-esposa de Marco, apenas Helena. Renovação verde. A jornada de Helena de volta a si mesma começou não com um grande gesto, mas com um único passo deliberado. Ela inscreveu-se num curso de design de paisagens no Jardim Botânico de Lisboa. Era algo que ela sempre quis fazer, uma paixão que ela tinha relegado para um hobby de fim de semana enquanto apoiava a carreira de Marco. A sensação de terra sob as suas unhas, o estudo meticuloso dos nomes latinos das plantas, a tranquila satisfação de arrancar vida de uma semente. Era reconfortante. Era dela. Pela primeira vez em anos, ela estava a aprender e a crescer por sua própria causa. Os outros estudantes não estavam interessados no seu estado civil. Estavam interessados nos seus pensamentos sobre a colocação de perenes e a acidez do solo. Lentamente, ela começou a construir uma nova identidade, uma enraizada nos seus próprios talentos e interesses. Ela já não era apenas um componente de um casamento falhado. Ela era uma mulher com um olhar aguçado para a cor e um profundo conhecimento de horticultura. Depois de completar a sua certificação, com distinção, ela deu outro salto. Usando uma parte da sua liquidação, dinheiro que se sentiu contaminado até que ela decidiu reinvesti-lo no seu próprio futuro, ela começou um pequeno negócio de design de paisagens personalizado. Chamou-lhe Renovação Verde. O nome era uma promessa privada e desafiadora para si mesma. Os seus primeiros clientes foram pequenos projetos residenciais. Ela punha o coração neles, transformando quintais negligenciados em oásis exuberantes e tranquilos. O voz do seu talento, o seu profissionalismo e a sua visão artística, única, começaram a espalhar-se. Foi através do seu trabalho que ela conheceu Julião Cruz.
Ele não era apenas um nome na Forbes para ela. Ele era o chefe da Fundação Cruz, um importante benfeitor do Jardim Botânico. A Fundação estava a planear um projeto público maciço, a restauração e o redesenho de um jardim comunitário abandonado num bairro de baixos rendimentos em Setúbal. Eles procuravam um designer que entendesse não só a estética, mas também a comunidade e a sustentabilidade. O portfólio em crescimento de Helena, com a sua ênfase em plantas nativas e designs ecológicos, chamou a atenção dele. Ela estava aterrorizada antes da apresentação. Estava a apresentar uma proposta a um conselho que incluía um dos homens mais ricos e influentes do país. A antiga Helena teria ficado paralisada pela dúvida, mas enquanto estava de pé à frente deles, a falar sobre o poder transformador dos espaços verdes, sobre a criação de um lugar de beleza e paz para pessoas que tinham pouco de ambos, ela não estava a pensar em Marco, nem no seu divórcio, nem nas suas próprias inseguranças. Estava a pensar no jardim. A sua paixão era autêntica, o seu conhecimento profundo e brilhava. Julião Cruz ouviu, a sua expressão indecifrável. Ele fez perguntas perspicazes e agudas que cortaram o superficial e foram para o cerne do projeto. Ele a desafiou sobre o orçamento, a manutenção a longo prazo, o envolvimento da comunidade. Helena respondeu a cada pergunta com uma resposta calma e bem fundamentada. Ela não estava a tentar impressioná-lo, estava a defender a sua visão. Ela ganhou o contrato. Trabalhar com Julião não foi nada como ela esperava. Ela antecipou um multimilionário distante e alheio que assinaria cheques e esperaria resultados. Em vez disso, ele estava profundamente envolvido, pessoalmente. Ele aparecia no local com jeans e um boné de beisebol gasto a perguntar sobre a composição do solo ou a escolha de um arbusto em particular. Ele não era um diletante. Ele era um botânico amador genuíno, de longa data. Eles encontraram um terreno comum, uma linguagem partilhada no mundo das plantas. A conversa deles começou com horticultura, mas logo se desviou. Ele perguntou-lhe sobre a vida dela e pela primeira vez ela descobriu que podia falar sobre o seu divórcio sem que a sua voz quebrasse. Ela não o enquadrou como uma tragédia. Ela falou dele como um catalisador doloroso, mas necessário para a vida que estava a construir agora. Ela descobriu que Julião, apesar de toda a sua imensa riqueza e poder, era um homem marcado por uma tranquila solidão. A vida dele era uma fortaleza de advogados, assistentes e membros do conselho. Ele estava rodeado de pessoas que queriam algo dele. Em Helena, ele encontrou alguém que não queria nada. Ela era apaixonada pelo seu trabalho e tratava-o não como um multimilionário, mas como um colaborador. Ele sentiu-se atraído pela sua resiliência, a sua força tranquila e a sua completa falta de artifício. Tu nunca pareces impressionada com nada disto, disse ele uma tarde, apontando vagamente para o seu carro, um elegante Bentley preto, à espera de o levar. Helena sorriu, limpando uma mancha de terra da bochecha. É um carro bonito, Julião, mas não é tão bonito como aquele bordo japonês que plantamos esta manhã. Um é construído, o outro cresce. Esse foi o momento em que a relação deles mudou. Ele começou a convidá-la para jantar depois das suas visitas ao local, ostensivamente para discutir o projeto. Mas a conversa, inevitavelmente, tornava-se mais pessoal. Ele falou do seu próprio casamento falhado, anos atrás, com uma mulher que só tinha amado o seu status. Ele falou do isolamento que vinha com o seu sucesso. Ele a viu não como uma vítima, nem como um projeto, mas como uma igual. O desequilíbrio de poder que definia o mundo dele
e que a tinha esmagado no seu, simplesmente não existia entre eles. Eles eram apenas duas pessoas que encontravam consolo na companhia um do outro. Quando ele a convidou para jantar no Feitoria, ela hesitou. Era o tipo de lugar que Marco teria adorado, o tipo de lugar que representava tudo o que ela pensava ter perdido. Mas Julião não era Marco, e ela não era a mulher que costumava ser. Eu adoraria, disse ela, e ela falou a sério, vestindo o vestido de Safira naquela noite. Ela não sentiu que estava a vestir um disfarce. Sentiu-se como ela mesma, a mulher que tinha construído um negócio do zero, a mulher que podia comandar uma sala de reuniões com a sua tranquila experiência, a mulher que estava a criar algo bonito e duradouro para uma comunidade. Quando Julião lhe pegou na mão por cima da mesa, não foi um gesto de posse, foi um gesto de conexão. Ela sentiu-se vista, valorizada e respeitada por exatamente quem ela era. Ela não fazia ideia de que o seu ex-marido estava sentado do outro lado da sala, a ver o seu próprio mundo cuidadosamente construído a desmoronar-se. Ela não o viu porque já não estava à procura dele. O seu olhar estava fixo em frente, no promissor futuro verde que ela estava a plantar para si mesma. O desmantelamento do ego. Os dias seguintes ao jantar no Feitoria foram um acidente de viação em câmara lenta para Marco. Ele seguia os movimentos da sua vida, mas a sua mente estava noutro lugar, presa num ciclo contínuo daquela única e pungente imagem. Helena, radiante e a sorrir, a sua mão segura por um multimilionário. O seu apartamento elegante e minimalista, outrora uma fonte de orgulho, agora parecia frio e estéril. As linhas nítidas e a paleta monocromática pareciam troçar dele, um testemunho de uma vida que valorizava a superfície acima da substância. A tagarelice constante de Inês, que ele costumava achar animada, agora lhe irritava os nervos. As conversas dela giravam em torno de eventos sociais, compras de luxo e as vidas de pessoas que não lhe importavam. Era um ribeiro superficial e ele estava a afogar-se nele. Eu estava a pensar que devíamos ir para o Algarve este fim de semana, disse ela uns dias depois do incidente do restaurante, percorrendo o seu telemóvel. O Soares tem a sua festa branca anual. Marco olhou fixamente para a televisão, sem registrar o programa que estava a ser transmitido. Eu não estou com disposição para uma festa. Inês levantou o olhar, a sua frustração palpável. Tu não estás com disposição para nada ultimamente, pois não? Ainda estás a pensar nela? A forma como ela disse ela estava cheia de veneno. Não é sobre ela, mentiu, a negação a saber a cartão. Eu estou apenas estressado com o trabalho. Mas era tudo sobre ela. Ele encontrou-se a envolver-se numa forma de autoflagelação digital. Ele pesquisou Helena Montenegro no Google. Para sua surpresa, apareceu um website profissional. Renovação Verde. Ele clicou, o seu coração a bater. O site era lindo, elegante, limpo e cheio de fotografias impressionantes do seu trabalho. Havia pátios banhados pelo sol, vibrantes canteiros de flores e serenos jardins de rocha zen. Ele leu a página Sobre Nós, o seu estômago a torcer-se a cada palavra. Detalhava a sua certificação do Jardim Botânico, a sua filosofia de design sustentável, a sua paixão por criar santuários pessoais. Esta era uma profissional completamente formada e bem-sucedida. Esta não era a esposa amadora de que ele se lembrava. Depois ele viu a secção Nas Notícias. Havia um link para um artigo numa prestigiada revista de arquitetura sobre o novo projeto de jardim comunitário da Fundação Cruz. Ele clicou, e ali estava, uma foto de Helena, de pé, ao lado de Julião Cruz, ambos a segurar pás de prata, numa cerimônia de lançamento.
O título dizia: o multimilionário filantropo e a designer Helena Montenegro unem-se para levar espaços verdes a Setúbal. Designer Helena Montenegro. O nome ecoou na sua cabeça. Ela não só tinha recuperado o seu apelido de solteira, ela tinha construído um novo nome para si mesma, um associado ao talento e prestígio. Ele caiu numa toca de coelho. Leu cada artigo que conseguiu encontrar sobre Julião Cruz, o seu império tecnológico, a sua espantosa filantropia, a sua reputação como uma das mentes mais brilhantes e reservadas da sua geração. O homem era um titã, a operar a um nível que Marco mal conseguia compreender. E ele olhava para Helena com uma expressão de aberta admiração. O ciúme que se acendera no restaurante agora se transformava num inferno furioso. Era uma raiva irracional e primitiva. Como é que ela se atreve? Como é que ela se atreve a ser feliz sem ele? Como é que ela se atreve a encontrar alguém melhor? Todo o seu sentido de si mesmo se tinha baseado na ideia de que ele era quem tinha ascendido. Ele tinha deixado a vida tranquila e doméstica por um mundo de emoção e status. Mas o homem com Helena não era apenas um símbolo de status. Ele representava uma galáxia diferente de sucesso. Marco sentiu-se como um homem que tinha orgulhosamente trocado o seu carro familiar fiável por um desportivo chamativo, apenas para ver a sua ex-esposa chegar num jato privado. O seu trabalho começou a sofrer. Ele estava distraído nas reuniões, a sua mente a voltar para aquela foto, para o nome, designer Helena Montenegro. Ele gritou com os seus funcionários. Perdeu um prazo crucial numa conta importante. A sua relação com Inês começou a fraturar sob a tensão. Ela viu a mudança nele, a nuvem escura e obsessiva que se instalara sobre ele, e a insegurança dela manifestou-se como raiva. Eu não percebo. Ela explodiu uma noite depois de ele passar mais uma noite a percorrer o telemóvel em silêncio. É a tua ex-esposa aborrecida. Quem se importa se ela arranjou um velho rico? Ele provavelmente está apenas a usá-la. Tu és quem ela realmente amava. Tu és quem ela perdeu. As palavras dela destinavam-se a acalmar o seu ego, a colocá-lo de volta no seu pedestal. Mas tiveram o efeito oposto. Ele conhecia Helena. Ele conhecia a sua integridade. Ela não estaria com um homem que ela não respeitasse e quisesse genuinamente, e chamá-la de aborrecida era ridículo agora. A mulher que ele tinha visto era equilibrada e elegante. As palavras de Inês apenas realçavam o abismo entre a mulher que ela queria que Helena fosse e a mulher que Helena realmente era. Tu não sabes nada sobre ela, disse ele friamente. Eu sei. Ela é a razão pela qual estás a agir como um idiota miserável, retorquiu Inês, os olhos cheios de lágrimas. Eu desisti de tudo por ti. Eu fui quem esteve lá para ti quando estavas tão infeliz no teu casamento. Esta é a minha recompensa? Ser castigada porque ela arranjou um sugar daddy? A frase sugar daddy fê-lo encolher-se. Era um descarte barato e vulgar do que ele tinha visto. O que ele tinha visto era conexão, ternura, respeito. Coisas que estavam subitamente e notoriamente ausentes na sua própria vida. Ele sentiu uma necessidade desesperada e avassaladora de falar com Helena. Ele nem sabia o que queria dizer. Queria felicitá-la, gritar com ela, perguntar-lhe como é que ela o fez. Ou queria simplesmente ouvir a voz dela e ver se ainda conseguia encontrar um rastro da mulher que ele conhecera. A mulher que outrora o olhara como se ele fosse o centro do universo. O pedido de desculpas. Tarde demais.
Ele encontrou o número da Renovação Verde no website dela. Olhou para ele durante muito tempo, o polegar a pairar sobre o botão de chamada. O seu coração batia forte. Esta era uma ideia terrível. Era intrusiva. Era egoísta. Ele pressionou o botão. Tocou 2 vezes e depois uma voz fria e profissional atendeu. Renovação Verde, Helena a falar. A respiração dele falhou. Ele esperava uma recepcionista. Ele tinha todo um discurso preparado para um porteiro. Mas era ela. A voz dela era a mesma, mas diferente. Mais calma, mais segura. A ligeira hesitação de que se lembrava tinha desaparecido. Helena! Ele conseguiu dizer, a sua própria voz a soar fraca e desconhecida. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio tão profundo que ele pôde sentir os anos da história deles a precipitarem-se no vazio. Marco! Disse ela. Não foi uma pergunta, foi uma declaração, um reconhecimento plano e tranquilo. E naquela única palavra, ele ouviu a vasta e intransponível distância que agora jazia entre eles. Como é que conseguiste este número? A voz de Helena estava perfeitamente nivelada, sem trair emoção. Era a voz que ela usava com empreiteiros que estavam atrasados. Educada, mas firme, com um subtexto de aço. Está no teu website, gaguejou Marco, sentindo-se deslocado. Para o teu negócio, Renovação Verde. Parece muito bem-sucedido. Parabéns! As palavras pareceram desajeitadas e inadequadas. Obrigada, disse ela. O silêncio estendeu-se novamente, tenso e desconfortável. Ela não o ia ajudar. Ela não ia preencher o vazio com conversa educada, como a velha Helena faria. Ela estava à espera que ele declarasse o seu propósito. Vi-te! Ele finalmente soltou, na outra noite no feitoria. Já vi, disse ela, apenas 2 palavras, mas continham um mundo de significado. Já vi que estiveste lá, já vi que me viste, e vejo que te afetou o suficiente para me fazeres ligar. Tu parecias feliz, disse ele, e a admissão pareceu-lhe engolir vidro. Desta vez a resposta dela foi mais suave, com o mais ligeiro toque de algo que podia ter sido surpresa, ou talvez pena. Eu sou Marco. A verdade simples e sem adornos disso foi mais devastadora do que qualquer acusação que ela lhe pudesse ter lançado. Ele esperava raiva, amargura ou até mesmo uma satisfação arrogante. Ele estava preparado para uma luta. Ele não estava preparado para a paz dela. Com ele? A pergunta saiu antes que ele pudesse impedi-la, cheia de uma feia possessividade que ele não conseguia esconder. Com Julião Cruz? A minha vida pessoal já não é um tópico para o teu comentário, respondeu ela, o aço a regressar à sua voz. Por que é que estás a ligar, Marco? O que é que tu queres? Ele lutou para encontrar uma razão, uma justificação que não soasse tão patética e carente como ele se sentia. Eu estava preocupado, ele mentiu. Ver-te com um tipo desses, um homem com esse tipo de poder, eu só queria ter a certeza de que estavas bem. Uma gargalhada curta e seca veio pela linha. Era um som que ele nunca lhe tinha ouvido antes. Estava completamente desprovido de alegria. Preocupado? Tu estás preocupado comigo? Marco, a última vez que tu estiveste preocupado comigo foi quando estavas preocupado se eu não assinaria os papéis do divórcio rápido o suficiente. Não vamos fingir que esta chamada é sobre o meu bem-estar. A franqueza dela foi desconcertante. A velha Helena teria andado nas pontas dos pés à volta do conflito, a tentar acalmar o ego dele, mesmo enquanto ele a estava a magoar. Esta Helena segurou-lhe um espelho, e o reflexo
Não era lisonjeiro. Isso não é justo, protestou ele fracamente. Justo? Ela retorquiu. E agora, pela primeira vez, um vislumbre da velha dor afiada entrou na sua voz. Justo foi tu me dizeres que o nosso casamento estava a falhar, porque eu me tinha tornado demasiado confortável quando tu estavas a dormir com a tua assistente de 25 anos. Justo foi tu me dizeres que não era sobre mais ninguém, enquanto o perfume dela estava nos teus fatos. Justo foi tu me fazeres sentir que eu era quem tinha falhado para que tu pudesses dormir à noite. Nunca mais me fales sobre o que é justo e sobre o que... Cada palavra era um dardo perfeitamente apontado a atingir o coração do seu auto-engano. Ele não tinha defesa. Era tudo verdade. Eu lamento, Helena, sussurrou ele. O pedido de desculpa a soar oco até aos seus próprios ouvidos. Eu sei que eu lidei mal com as coisas. Lidaste mal com as coisas? Ela repetiu, a sua voz incrédula. Tu não lidaste mal com as coisas, Marco. Tu desmantelaste sistematicamente o meu sentido de autoestima para a tua própria conveniência. Tu não só deixaste um casamento, tu tentaste queimar a casa inteira comigo lá dentro. A única coisa que tu calculaste mal foi a minha capacidade de encontrar o meu próprio caminho para fora das cinzas. Ele ficou em silêncio, atordoado pela força das palavras dela. Esta era a conversa que eles deviam ter tido há 2 anos, mas ele não o tinha permitido. Ele tinha controlado a narrativa e ela tinha estado demasiado destruída para ripostar. A mulher para quem tu pensas que estás a ligar já não existe, continuou ela, a sua voz a suavizar-se novamente, a raiva a recuar para uma resolução cansada. Tu a destruíste e eu passei a maior parte de 1 ano a lamentá-la. Mas depois eu percebi uma coisa. Tu não me destruíste, tu apenas destruíste a versão de mim que foi projetada para te agradar. A versão de mim que colocou as tuas ambições à frente das minhas, que media a minha felicidade pelo grau do teu contentamento. E eu tenho de ser honesta, Marco. Eu não sinto muito a falta dela. Uma buzina de carro soou ao fundo do lado dela. Ele estava sentado no seu BMW estacionado, o motor desligado, o luxuoso interior de couro a parecer-lhe uma jaula. Eu nunca soube que queria ser designer de paisagens, disse ele em voz baixa. Foi uma coisa estúpida de se dizer, mas era a única coisa em que eu conseguia pensar. Tu nunca perguntaste, respondeu ela simplesmente. Eu sou feliz agora, Marco, genuinamente. E a minha felicidade não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro de Julião ou o status dele. Tem a ver comigo. Tem a ver com o facto de que eu acordo todas as manhãs, numa vida que eu construí nos meus próprios termos. Julião faz parte dessa vida, porque ele me vê, a mim, a pessoa que eu sou agora, não o fantasma de quem eu costumava ser. Ele respeita o meu trabalho, ele defende a minha independência, ele não tenta diminuir-me para se sentir maior. A acusação não dita pairava no ar entre eles. Como tu fizeste? Eu tenho de ir, disse ela, a voz suave novamente. Eu tenho uma reunião com um cliente. Por favor, não voltes a ligar para este número, Marco. Não sobrou nada para ser dito entre nós. Sinceramente, espero que encontres o que estás à procura. Adeus. E com isso, ela desligou. Marco sentou-se no silêncio do seu carro, o telemóvel ainda colado à sua orelha. Sentiu como se tivesse sido despido. Cada mentira que ele tinha dito a si mesmo, cada justificação cuidadosamente construída, arrancada. Ele pensou que era ele quem tinha escapado de um mundo moribundo para um melhor. Mas naquele momento, ao ouvir o ar morto na linha, ele percebeu que era ele quem estava preso. Preso
numa vida superficial, com uma mulher que ele não respeitava, assombrado pela memória de uma mulher que ele nunca tinha conhecido verdadeiramente, uma mulher que tinha reconstruído o seu mundo sem ele, e ao fazê-lo, tinha se tornado mais magnífica do que ele poderia ter imaginado. O desequilíbrio de poder tinha se invertido tão completamente que o fazia sentir tonto. Ele era o que olhava para cima a partir do fundo, e ela estava a voar. O gesto vazio. A chamada telefônica com Helena foi um evento sísmico que enviou ondas de choque por todos os cantos da vida de Marco. O seu mundo cuidadosamente curado começou a rachar. A primeira e mais óbvia fratura foi a sua relação com Inês. Ela estava à espera dele quando ele chegou à casa, com os braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria impaciente. Onde é que estiveste? E com quem estavas a falar durante 1 hora no teu carro? Era ela? Tu ligaste-lhe, não foi? O velho Marco teria mentido, apaziguado e suavizado as coisas. O novo Marco, quebrado, não tinha energia. Sim, eu liguei-lhe, disse ele, a passar por ela em direção à cozinha e a tirar uma garrafa de uísque do armário. Inês seguiu, a voz a subir com incredulidade e raiva. Estás a gozar comigo? Depois de tudo o que eu disse. O que é que se passa contigo, Marco? O que é que estás a tentar fazer? Reconquistá-la? Ele serviu uma quantidade generosa de licor num copo, o líquido âmbar a salpicar por cima do bordo. Eu não sei o que estou a fazer. Bem, é melhor descobrires, guinchou ela, porque eu não vou ficar sentada a ser a tua segunda opção enquanto tu tens uma espécie de crise de meia-idade por causa da tua ex-esposa aborrecida que ganhou a lotaria. A palavra aborrecida atingiu um nervo. Ela não é aborrecida, disse ele, a voz baixa e perigosa. Ela é uma empresária bem-sucedida. Ela está a reconstruir um jardim em Setúbal. Ela é impressionante. Inês olhou para ele, a boca aberta. O olhar no rosto dela era de absoluta traição. Ele estava a defender Helena. Para ela, foi uma violação do pacto tácito que eles tinham feito. O pacto de que Helena era o passado, o erro, a mulher menor. Impressionante, retorquiu ela finalmente. Ela planta flores para viver, Marco. Tu diriges uma firma de marketing multimilionária e eu sou quem te ajudou a conseguir os teus maiores clientes. Eu sou quem faz networking por ti, quem te faz parecer bem. O que é que ela faz? Ele olhou para Inês então, olhou mesmo para ela e viu-a com uma clareza aterradora. Viu a sua ambição, que ele outrora achou excitante, pelo que era, uma necessidade desesperada e agarrada de validação externa. A identidade dela estava ligada aos homens com quem ela estava, às festas a que ela comparecia, às marcas que ela usava. Ela era um reflexo, não uma fonte de luz. Ele tinha acusado Helena de ser uma âncora confortável, mas agora apercebeu-se de que Inês era a verdadeira âncora a arrastá-lo para um mar de superficialidade. Ele tinha escolhido isto. Ele tinha confundido o brilho dela com ouro. Eu preciso de espaço, Inês, disse ele. As palavras pareceram tão impossíveis quanto inevitáveis. Espaço? Ela riu, um som agudo e histérico. Tu queres espaço? Ótimo, tem todo o espaço que quiseres, mas quando voltares a rastejar, não te surpreendas se eu não estiver aqui. Ela irrompeu furiosa para o quarto e ele ouviu gavetas a bater. Entretanto, num mundo à parte, Julião Cruz estava a ter um tipo muito diferente de conversa. Ele e Helena caminhavam pelo jardim comunitário a meio terminar. O sol estava a pôr-se, projetando longas sombras pelos caminhos recém-colocados e pela terra recém-remexida. Tu pareces calada esta noite, observou Julião, o seu tom suave. Tudo bem?
Helena hesitou, depois optou pela verdade. Era o fundamento da relação deles, afinal. O meu ex-marido ligou-me hoje. Julião parou de andar, virando-se para olhar para ela. A sua expressão era cuidadosamente neutra, mas ela podia ver a atenção focada nos seus olhos. Ah, sim? E o que é que o estimado senhor Delgado tinha a dizer? Houve uma ligeira ponta na sua voz quando ele disse o nome de Marco. Ele viu-nos no feitoria. Acho que o incomodou, disse ela. Ele disse que estava preocupado comigo, que queria ter a certeza de que eu estava bem. A sobrancelha de Julião levantou-se. Que nobre da parte dele! E o que é que lhe disseste? Eu disse-lhe a verdade, disse Helena simplesmente, que eu era feliz e que a minha felicidade era a minha própria criação, e pedi-lhe para não voltar a ligar. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Julião. Era um sorriso de orgulho puro e não adulterado. Bom, disse ele, essa é a minha rapariga. Ele pareceu corrigir-se imediatamente. Lamento, isso foi possessivo. O que quero dizer é... Eu admiro a tua força, Helena, mais do que tu sabes. Não é força, refletiu ela, a olhar para os esqueletos do que um dia seriam bancos. É apenas... clareza. Pela primeira vez eu vejo-o por quem ele é, e eu vejo-me por quem eu sou. A névoa tinha se levantado. O olhar de Julião era intenso. Eu tenho andado a querer falar contigo sobre uma coisa, começou ele, a sua voz a assumir um tom mais sério. A Fundação tem vários projetos internacionais. Há um plano para desenvolver uma série de jardins urbanos sustentáveis em Lisboa. O designer principal acabou de se reformar por razões pessoais. O trabalho que tu fizeste aqui tem sido revolucionário, continuou. A tua visão, a tua execução é exatamente o que o projeto precisa. Eu sei que é um grande pedido. Vai significar a mudança por pelo menos 1 ano. Mas eu quero que tu o consideres. Eu quero que tu o dirijas. Helena ficou sem palavras. Este não era apenas mais um projeto. Era uma oportunidade que definiria a sua carreira. Uma oportunidade para trabalhar à escala global, para aplicar a sua visão de uma forma que ela nunca tinha sonhado ser possível. Ah, acrescentou Julião, a sua voz a suavizar-se. Acontece que eu tenho um apartamento muito agradável em Lisboa que está criminalmente subutilizado. Eu descubro que tenho uma repentina e convincente razão para querer passar muito mais tempo lá. Ele já lhe gostava e oferecer o mundo, uma carreira, um futuro, uma parceria, mas ele estava a fazê-lo de uma forma que centrava a ambição dela, não as necessidades dele. Ele não lhe estava a pedir para o alcançar, ele estava a pedir-lhe para se juntar a ela na jornada dela. Era o oposto do seu tempo com Marco. Mas uma pequena e traiçoeira semente de dúvida, plantada anos atrás pela traição de Marco, criou raízes. Isto era real? Ou era ela apenas mais um projeto para ele? O novo hobby interessante de um multimilionário solitário. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, uma presença silenciosa e imponente. Ele podia dar-lhe tudo o que ela quisesse. O que é que ela podia dar-lhe em troca? Como se estivesse a ler a mente dela, Julião estendeu a mão e inclinou suavemente o queixo dela, forçando-a a encontrar o seu olhar. Helena, eu sei o que tu estás a pensar. Isto não é sobre eu te dar algo, é sobre eu reconhecer o talento que já está lá. Tu ganhaste isto. Qualquer dúvida que tu tenhas são os fantasmas de um homem que tentou convencer-te de que tu eras pequena. Tu não és pequena, Helena. Tu és a pessoa mais expansiva que eu já conheci. A sinceridade dele foi um bálsamo para a velha ferida. Ela sentiu o último nevoeiro, a última dúvida,
finalmente, a queimar-se no calor do olhar dele. Eu vou fazê-lo, disse ela, a sua voz clara e forte. Seria uma honra. Ele sorriu. E naquele momento Helena soube que a sua redenção não era sobre encontrar um novo homem. Era sobre tornar-se na mulher que era digna do respeito de um homem assim. E ela já era essa mulher. A última lição Inês foi-se embora. Ela fez as malas com as suas roupas e malas mais caras e saiu com um floreio dramático, deixando uma nota na ilha da cozinha que dizia simplesmente: não me ligues quando perceberes o que perdeste. O silêncio no apartamento era vasto e sufocante. Marco estava sozinho, verdadeiramente sozinho pela primeira vez na sua vida adulta. A solidão não trouxe clareza. Trouxe obsessão. Ele repassava a sua conversa com Helena repetidamente, dissecando cada palavra, cada pausa. Ele não tenta diminuir-me para se sentir maior. As palavras eram uma marca na sua consciência. Ele tinha feito isso. Ele a tinha mantido pequena porque a pequenez dela o fazia sentir-se grande. No seu estado de pânico e desespero, começou a formar-se uma ideia terrível. Foi um gesto grandioso e equivocado, nascido do ego e de uma profunda incompreensão da mulher em que Helena se tinha tornado. Ele acreditou, com a arrogância que sempre foi o seu trágico defeito, que podia reconquistá-la. Ele pensou que podia provar-lhe que tinha mudado, que entendia os seus erros. Ele mostrar-lhe-ia que ele também podia ser o homem que ela queria, um homem que apoiasse os seus sonhos. Ele sabia sobre o projeto do jardim comunitário. Ele tinha visto os artigos. Ele decidiu que se tornaria o maior benfeitor dela. Ele interviria, um cavaleiro branco, e banharia o projeto dela com uma doação tão grande que faria a de todos os outros parecer pequena. Ele mostrar-lhe-ia que ele também podia ser um filantropo. Ele mostrar-lhe-ia que valorizava o trabalho dela. Ele compraria o seu caminho de volta para a vida dela. Ele ligou para o seu contabilista e arranjou para liquidar uma parte significativa do seu portfólio de ações. A quantia era espantosa, muito mais do que ele podia pagar confortavelmente. Mas esse era o ponto. Tinha de ser um gesto grandioso. Depois ele contactou a Fundação Cruz, fazendo a sua doação anonimamente no início, com a condição de que fosse revelado como o doador na cerimônia oficial de abertura do jardim. Ele imaginou a cena: Helena no palco a agradecer à fundação e depois o apresentador a revelar que a surpresa, a doação transformadora, veio dele, Marco Delgado. Ele imaginou o rosto dela, o choque, a compreensão incipiente do seu amor e arrependimento. Na sua fantasia, ela choraria e ele caminharia para o palco e a tomaria nos braços. O dia da abertura do jardim foi brilhante e ensolarado. O espaço tinha se transformado. Era uma obra-prima da renovação urbana, uma tapeçaria vibrante de flores, hortas e caminhos sinuosos. A comunidade acorrera em massa. Havia um sentimento de alegria e celebração no ar. Marco parou na parte de trás da multidão, o seu coração a palpitar, as suas palmas das mãos a suar. Ele usava o seu fato mais caro, sentia-se como um impostor. Ele viu Helena no pequeno palco temporário perto da entrada. Ela parecia deslumbrante. Não usava um vestido elegante, mas calças de linho simples e uma camisa branca imaculada, o cabelo preso. Ela parecia forte, capaz e feliz. Ela estava a rir com uma vereadora da cidade. Julião Cruz estava lá, claro, de pé, ligeiramente ao lado dela. Ele não estava no palco. Estava no meio da multidão, a olhar para ela com uma expressão de orgulho calmo e profundo. Ele a estava a deixar ter o seu momento. O gesto era tão simples, tão altruísta,
que se sentiu como uma adaga no coração de Marco. A cerimônia começou. A vereadora falou. O líder comunitário falou. E depois foi a vez de Helena. Ela aproximou-se do microfone e um silêncio caiu sobre a multidão. Ela não fez um discurso formal e aborrecido. Ela falou do coração. Ela falou sobre o poder de uma semente, a importância de ter um lugar para respirar numa cidade de cimento. Agradeceu à comunidade pelo seu trabalho, aos voluntários pelo seu tempo. A sua voz estava cheia de uma paixão que era cativante. Marco sentiu um nó na garganta. Esta era a mulher que ele tinha chamado de confortável. Finalmente, chegou o momento que ele esperava. O diretor da Fundação Cruz aproximou-se do pódio. E agora, disse o diretor, nós temos um reconhecimento final e muito especial. Este projeto foi possível graças a muitos doadores generosos, mas recebemos uma contribuição anônima de última hora que foi tão significativa que nos permitirá financiar a manutenção e programação deste jardim durante os próximos 10 anos. O doador desejava ser revelado hoje. Estamos incrivelmente gratos ao senhor Marco Delgado. Um aplauso educado e disperso percorreu a multidão. O nome de Marco não significava nada para a maioria deles. Ele deu um passo em frente conforme planeado, com um sorriso tenso e praticado no seu rosto. Ele caminhou em direção ao palco. Ele olhou diretamente para Helena. O rosto dela registrou um vislumbre de choque. Sim, mas não foi o choque que ele imaginou. Não foi espanto ou amor incipiente. Foi uma decepção fria e profunda. A sua expressão endureceu. A luz nos olhos dela diminuiu. Ela olhou para ele como se ele fosse um inseto particularmente desagradável que se tinha arrastado para cima do seu cobertor de piquenique. Ela pegou no microfone novamente. A sua voz estava firme, mas gélida. Em nome da Fundação e da comunidade, agradecemos ao Sr. Delgado pela sua inesperada contribuição. A forma como ela disse, inesperada, fê-lo soar como indesejada. Depois ela dirigiu o seu olhar para a multidão, descartando-o completamente. Mas o verdadeiro crédito por este jardim não pertence a nenhum grande cheque. Pertence a cada pessoa que arrancou uma erva daninha, a cada criança que plantou uma semente, a cada idoso que partilhou a sua sabedoria de jardinagem. Este é o vosso jardim. A multidão irrompeu num aplauso estrondoso e genuíno. Marco ficou imóvel, congelado, na lateral do palco. Ele estava invisível. O seu grande gesto, o seu cheque maciço e sacrificial, tinha sido reduzido a uma nota de rodapé. Ele não comprou o seu caminho de volta. Ele apenas conseguiu provar que ainda não entendia. Ele pensou que podia resolver um problema do coração com um problema do portfólio. Ele tentou fazer com que o dia fosse sobre ele, e ela devolveu-o com graça e aço à comunidade. Julião Cruz moveu-se pela multidão e subiu ao palco, não para o microfone, mas para o lado de Helena. Ele não a tocou, mas a sua presença era um escudo. Ele olhou para Marco não com raiva, mas com uma espécie de pena clínica. Era o olhar de um rei a observar um bobo da corte que acabara de se ridicularizar. Naquele momento, sob o sol brilhante e implacável, Marco Delgado finalmente entendeu. Tinha acabado. Tinha acabado há muito tempo. Ele não só tinha perdido a sua esposa, ele tinha perdido a oportunidade de ser digno da mulher em que ela se tinha tornado. O seu dinheiro não valia nada ali. O seu grande gesto era vazio. Ele virou-se e afastou-se, o som da celebração alegre do mundo, para o qual ele nunca mais poderia entrar, a persegui-lo pela rua. O longo caminho para casa. O caminho de regresso do jardim foi a caminhada mais longa da vida de Marco. O fato que se tinha sentido como uma armadura agora parecia um disfarce de palhaço.
Os sons da cidade, o trânsito, as sirenes, a tagarelice, eram uma cacofonia que refletia o caos na sua cabeça. Ele tinha orquestrado a sua própria humilhação pública. Ele tentou comprar o passado apenas para que o presente lhe fechasse a porta na cara com uma finalidade tranquila e digna. Ele não voltou para o seu apartamento, não conseguia encarar o silêncio, o persistente aroma do perfume de Inês, o fantasma de uma vida que se tinha construído sobre uma base de mentiras. Ele acabou num bar de hotel anônimo a quilômetros do seu bairro, a beber o mesmo uísque que bebia há semanas. Mas desta vez, ele não estava a alimentar a sua obsessão. Estava a lavar a pílula amarga da verdade. Helena não o amava, não o odiava. Ela estava, de uma forma muito mais dolorosa, indiferente a ele. Ele era uma nota de rodapé na história dela, um capítulo fechado, a nova vida dela, o sucesso dela, a felicidade dela. Nada disso era uma atuação para benefício dele, era real. E ele não tinha lugar nela. O seu telemóvel vibrou. Era Inês. "Eu soube do teu pequeno truque no jardim", dizia o texto. "Patético! Acho que perdeste-nos a nós as duas agora." Ele olhou para a mensagem e pela primeira vez não sentiu nada. Nem raiva, nem arrependimento. Apenas um vasto vazio. Ele tinha queimado todas as pontes e agora estava encalhado numa ilha da sua própria criação. Aquela noite foi o seu fundo do poço. Foi um tipo diferente de fundo do poço do que o de Helena. O dela tinha sido um lugar de dor tranquila. O dele era um lugar de fracasso ruidoso e demolidor do ego. Ele teve de olhar para o espelho e ver o homem em que se tinha tornado, egoísta, arrogante e profundamente inseguro. O homem que tinha derrubado uma boa mulher para se sentir poderoso, apenas para descobrir como era o verdadeiro poder e que ele não tinha nada disso. A redenção para Marco não veio num relâmpago. Veio lenta, silenciosamente, nos meses que se seguiram. Começou com a venda do seu apartamento frio e minimalista. Vendeu o seu carro desportivo chamativo. Renunciou a 2 dos clubes sociais exclusivos aos quais Inês tinha insistido para que ele se juntasse. Ele começou a desmantelar sistematicamente a vida que tinha construído para impressionar outras pessoas. Ele não tentou contactar Helena novamente. Finalmente entendeu que o maior presente que ele lhe podia dar era a sua ausência. Em vez disso, ele canalizou a sua energia para a única coisa que lhe restava, o seu negócio. Mas o seu foco mudou. Começou a ouvir mais os seus funcionários. Promoveu uma jovem talentosa na sua empresa que tinha sido consistentemente preterida. Começou um programa pro bono oferecendo os serviços de marketing da sua firma a pequenas startups sem fins lucrativos. Ele estava a tentar, à sua maneira desajeitada, construir algo, infundir alguma substância em vez de superfície. Ele nunca voltou a namorar. Ele saía ocasionalmente, mas as relações eram diferentes. Ele já não procurava um reflexo do seu próprio sucesso. Ele estava à procura de uma parceira, e ele sabia que não estava pronto para ser um. 2 anos depois, ele estava num aeroporto, à espera de um voo para uma conferência de negócios, quando viu uma revista num quiosque. Era uma revista de design internacional. Na capa, havia uma fotografia impressionante de um jardim em terraços com vista para o oceano, com o título "O Milagre de Lisboa, como Helena Montenegro está a redefinir o espaço urbano". Ele pegou nela. O artigo era um perfil brilhante do seu trabalho, a sua filosofia, a sua visão. Havia uma foto dela parada no jardim, com um aspecto seguro e sereno.
Ela estava sozinha na foto. Não havia menção a Julião Cruz em todo o artigo, além de um breve crédito à sua fundação como parceiro de financiamento inicial. A história era sobre ela, o talento dela, o sucesso dela. Marco comprou a revista. No avião, ele leu o artigo do início ao fim. Sentiu uma pontada, não de ciúme desta vez, mas de um orgulho distante e agridoce. Ele não criou esta mulher, mas ele, através das suas próprias ações destrutivas, inadvertidamente a tinha libertado. Ele tinha sido o catalisador da sua magnífica transformação. Ele fechou a revista e olhou pela janela para as nuvens lá embaixo. Ele não estava feliz, não da forma triunfante como outrora definira a palavra, mas estava em paz. Ele tinha aceite a sua perda. Ele tinha aceite os seus erros. Estava a viver uma vida mais tranquila, mais pequena, mais honesta. A sua redenção não era sobre reconquistá-la. Não era sobre encontrar um novo amor. Era sobre, finalmente, aprender, dolorosamente, a viver consigo mesmo. Foi a aceitação tranquila de que a história deles não foi um grande romance, mas um aviso. E nessa aceitação, ele encontrou uma pitada de graça. Ele perdeu o mundo que pensava querer, apenas para encontrar o chão pequeno e sólido de uma vida que ele realmente poderia merecer. E assim, o grande gesto de Marco tornou-se a sua maior lição. Ele aprendeu que não se pode comprar respeito e não se pode apagar a traição com um cheque. A história de Helena ensina-nos que a nossa força mais profunda é muitas vezes forjada na nossa dor mais profunda, e que o verdadeiro valor não é encontrado em quem tu estás, mas em quem tu te tornas. A redenção dela não foi encontrar um multimilionário, foi encontrar-se a si mesma. O que pensaste da jornada de Marco e da incrível transformação de Helena? Com quem é que te identificaste no final? Deixa os teus pensamentos nos comentários abaixo. Nós lemos todos. Se esta história ressoou contigo, por favor, deixa um gosto neste vídeo para nos avisares que queres mais conteúdo como este. E não te esqueças de partilhar com alguém que possa precisar de ouvir esta mensagem. O mais importante, clica no botão de subscrever e ativa as notificações para nunca perderes a nossa próxima história. Obrigado por assistires. Obrigado.